O número de brasileiros que vivem na linha de pobreza e extrema pobreza no Brasil registrou o menor percentual do país na série Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A pesquisa foi realizada entre 2022 e 2023 e divulgada neste mês de dezembro. Bom, a síntese de indicadores sociais do IBGE é, na verdade, um compilado dos nossos índices obtidos em diversas pesquisas que são realizadas pelo IBGE sobre várias áreas: educação, saúde, trabalho, rendimento. A partir desse compilado, nós conseguimos fazer um acompanhamento, por exemplo, se o Brasil está no caminho certo para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles objetivos definidos pela ONU, pelos seus países signatários, dentre eles o objetivo número 1, que é exatamente o de erradicação da pobreza. De 2022 a 2023, o índice da população brasileira com rendimentos abaixo da linha da pobreza, definido pelo Banco Mundial como $6,85 por dia ou R$ 665 por mês, caiu de 32,6% para 27,4%. Esse é o menor número já registrado desde o início da série histórica, que começou em 2012. No país, mais de 8 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Apesar do registro positivo, o cenário social ainda é bastante desafiador. Quando se utiliza essa temporalidade, a partir de 2012, já em 2014 há uma estagnação do crescimento do PIB. 2015 e 2016 são anos que há um retrocesso na produção econômica do Brasil, da ordem de menos 4%, que seriam as duas maiores quedas da história do Brasil. Então é um patamar que já estava realmente se encaminhando para se tornar um patamar muito baixo, de pobreza, de degradação, digamos assim, das condições de vida da população. Então, nesse momento, em 2024, a gente perceber que está havendo uma melhora significativa, identificada por dados estatísticos, por pesquisas que detectam isso, é uma notícia que mostra a recuperação do país nesse momento, né, uma recuperação econômica e uma recomposição de um momento em que o país vinha de um histórico de prosperidade, de crescimento, de melhoria das condições de vida, de efetividade das políticas públicas e que está sendo recuperado, ou seja, o país está sinalizando que volta a conseguir dar uma resposta aos enormes desafios, né, da questão social, nomeadamente da pobreza. A pesquisa também analisou o índice de rendimento domiciliar de pessoas que vivem na linha da extrema pobreza. Segundo o levantamento, o número de pessoas que vivem com $2,15 por dia ou R$ 209 por mês recuou de 5,9% para 2,7%. Nos últimos 11 anos, foi a primeira vez que o indicador ficou abaixo dos 5%. Em números absolutos, a população na extrema pobreza caiu de 12,6 milhões para 9,5 milhões. Para realizar essa pesquisa, o IBGE também utilizou o critério das linhas do Banco Mundial e o poder de paridade de compra, que acompanha o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 1 da erradicação da pobreza. Os especialistas apontam que os programas de transferência de renda foram fundamentais para o resultado. O principal fator aí são os programas de transferência de renda, né? O programa de transferência de renda a gente não pode entender única e exclusivamente o Bolsa Família, porque em geral a gente associa sempre os programas de transferência de renda ao Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa importante, mas um dos maiores programas de transferência de renda que a gente tem, que contribui significativamente, positivamente para a redução da pobreza extrema, é o benefício de prestação continuada e os outros benefícios da assistência social, que está diretamente voltado para essas populações mais vulneráveis, sejam elas crianças ou idosos, enfim, os benefícios da assistência social é bastante significativo para a diminuição dessa pobreza extrema.
Esse índice também revelou que a desigualdade entre aqueles mais ricos em comparação aos mais pobres, ela também se manteve estável. Então, o Brasil está realmente, principalmente em função dos programas sociais desenvolvidos pelo governo, de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Brasil realmente está conseguindo retirar muitas pessoas aí da linha de pobreza. O Brasil tem políticas públicas de combate à pobreza que eu não hesitaria de dizer que são exemplares, porque nós temos um histórico de atuação do Estado por mais de 60 anos, em que era muito difícil a política pública chegar àqueles muito pobres. Na época se chamava de miseráveis, ou seja, você tinha toda uma burocracia de Estado que não tinha efetividade. Então, por exemplo, o Bolsa Família é uma relação direta do Estado com o beneficiário através de transferência de renda via conta bancária, onde a maior parte dos beneficiários realmente utiliza o recurso para se alimentar, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, ter um conforto dentro de casa, e é isso que demonstra a efetividade do programa na outra ponta, onde se percebe que as estatísticas vão melhorando e o programa Bolsa Família, muito especialmente, mas tem outros, de transferência de renda, que finalmente cumprem a sua proposta, que é melhorar as condições de vida de quem mais precisa. Esse cientista político destaca que o combate à pobreza envolve diversas esferas da sociedade, entre elas o fortalecimento dos programas sociais e o acesso à educação, para evitar um retrocesso nos índices apontados. Mais de 9,5 milhões de brasileiros ainda continuam na linha de extrema pobreza, e o maior desafio do país é buscar reduzir esse número. A escola é um vetor por onde passa uma série de políticas públicas que pode melhorar a vida da população, não descartando também que, juntamente com a saúde, são os dois vetores que a população se sente mais desprotegida, e para ter acesso a uma educação e uma saúde de qualidade, muitas vezes a pessoa precisa ir ao mercado e pagar a escola particular, o plano de saúde. Mas a gente não pode perder de vista que é uma obrigação constitucional que deve ser assumida pelo Estado de aperfeiçoar essas políticas públicas e melhorar a vida de quem realmente mais precisa.